O que são indicadores? Como escolher o melhor indicador de qualidade para sua gestão e como controlar adequadamente esses dados? É sobre isso tudo que eu vou falar com você hoje neste vídeo. Primeiro vamos começar entendendo o que é indicador. O nome já ajuda. O indicador vai indicar como que está o desempenho do seu processo, da sua atividade, do seu negócio em relação às metas e objetivos definidos. Então já guarda essa informação, internaliza objetivos definidos. A gente precisa saber qual que é o objetivo, o que eu quero entregar, para aí sim eu saber como medir e como avaliar se eu estou entregando o que eu preciso entregar. Então o objetivo é muito importante. Então já guarda esta informação. Ele vai nortear a escolha dos indicadores e a análise também desses indicadores, porque é olhando para os indicadores que eu vou entender como que está o comportamento do meu processo, se eu preciso tomar alguma ação diante do que eu vou avaliar, se o processo está desempenhando corretamente, está dentro do esperado, está pior, está melhor, preciso mudar, tem uma oportunidade de melhorar, tudo isso é olhando para o indicador que a gente vai conseguir absorver, observar essas informações e tomar decisões baseadas nesses dados. Por isso a gente precisa trabalhar muito bem os indicadores, porque é eles que vão dar para a gente informações que vão embasar as nossas tomadas de decisão. E como escolher então o indicador? Eu trouxe aqui alguns fatores que você precisa considerar na hora de escolher o seu indicador. São 3 fatores. Como escolher o melhor indicador? Primeiro, antes de definir o que será medido, pense no porquê. Isso tem a ver com o objetivo que eu pedi para vocês internalizarem. Sabendo onde eu quero chegar, sabendo o que eu preciso produzir, o que eu preciso entregar, qual que é meu objetivo, eu vou saber o que eu preciso olhar para verificar se o meu objetivo está sendo alcançado. Se a minha estratégia foi bem feita e eu vou conseguir entregar aquilo que é preciso que eu entregue. Então eu tenho que entender o porquê que eu vou medir aquele indicador. Eu vejo muito pessoas trabalhando com indicadores que não dizem nada sobre o seu processo. Isso é uma falha de gestão muito grande. Eu não vou perder tempo para trabalhar um indicador que não vai me dizer nada, que não vai me ajudar em nada. Tudo tem que ser estratégico, tem que ter um porquê. Por isso que o objetivo é muito importante. Eu não vou medir uma informação que eu não vou tomar decisão nenhuma baseada nisso. E os indicadores, eles podem mudar com o tempo. Então, num primeiro momento, meu processo, eu preciso avaliar uma determinada informação. Depois, aquilo está tão consolidado, o meu processo já evoluiu, já melhorou, eu estou num outro formato agora que aquele dado não me importa mais. Eu não preciso mais analisar esse dado. Agora, o que é importante para mim é outra informação. Então, por isso que a gente precisa sempre olhar com critério, com estratégia, os indicadores. Segundo ponto, eu vou dar alguns exemplos, tá? De indicadores dessas situações, mas eu vou falar o segundo ponto antes de entrar nos exemplos. Segundo ponto, o indicador precisa ser mensurável, ou seja, eu tenho que ser capaz de medir, de expressar as informações em números, independente da fonte dessa informação. Se ela for uma fonte qualitativa, eu tenho que traduzir essa informação em números, porque eu preciso trabalhar com números. Por exemplo, meu objetivo é aumentar a produtividade do meu setor. Então, eu vou medir quantos produtos, e aí produto você coloca aí na sua realidade, tá? O que é o produto? Quantos produtos a minha equipe entrega por dia, por exemplo. Então eu tenho lá um número, 500. Nossa, minha equipe entrega 500 produtos por dia. Só o número é o suficiente? Não. E aqui eu peço a sua atenção. Atenção.
cuidado ao olhar para números. Muito cuidado ao olhar para os indicadores. Números sem contexto são ciladas. Muito cuidado. Se você não tem uma visão sistêmica e não considera o contexto que envolve os seus processos, você pode tomar uma decisão errada olhando apenas para os números. Decisão que vai comprometer muito o seu processo, o seu negócio. Por exemplo, a produção entrega 500. Ótimo. Mas destes 500 produtos, quantos atingem o padrão de qualidade que é preciso? Dos 500 que a gente faz, 100 a gente precisa retrabalhar. Retrabalho é um índice muito importante para a produtividade. Considere analisar o retrabalho. Então, neste caso, eu tenho 20% da minha produção sendo retrabalhada. Isso não é legal. Quando eu retrabalho o produto, eu tenho que gastar. Recurso de dinheiro, de tempo, de maquinário, de pessoal. Tudo isso é prejuízo. Então, eu preciso considerar a qualidade do que é entregue, tá? Até para você determinar a meta também. Se você quer determinar uma meta para o seu setor, você tem que entender muito bem o número atual e o contexto diante desse número. Se você conseguir diminuir esse retrabalho destes 500, por exemplo, você já aumenta a sua produtividade. Você nem precisou mexer na meta, você só ajustou o seu processo diminuindo o retrabalho. Outro exemplo de vendas, né? Por exemplo, Maria consegue para o setor, para a empresa, 10 novos clientes todo dia. Você consegue só 5. Logo, Maria é melhor do que você. É assim tão óbvio? Não. Eu preciso analisar a qualidade destes clientes que a Maria está trazendo. São clientes qualificados? São clientes que é o perfil que a empresa busca? Dos 10 clientes que a Maria consegue, 2 voltam. Dos 5 clientes que você consegue, 4 voltam. E destes 4, 2 indicam novos clientes. Então, quem está trabalhando melhor o cliente? Quem está conseguindo mais clientes no fim das contas? Então, eu preciso analisar o contexto e a qualidade do produto, da saída, da entrega. Eu tenho que considerar os padrões de qualidade e o contexto em volta daquilo. Se você não tem essa visão sistêmica, você vai analisar erradamente os números. Maria, por exemplo, poderia ganhar um bônus salarial, uma promoção, porque ela consegue 10 clientes novos todos os dias. E a equipe que trabalha com a Maria, vendo ela ser valorizada desta forma e vendo que a qualidade do trabalho dela não é bom e que ele realmente que trabalha, que se esforça, que entrega clientes, né, dentro do padrão, do perfil que a empresa quer, consegue fidelizar clientes, tem um atendimento melhor, o resultado do trabalho dele é melhor, mas quem é valorizado é Maria simplesmente pelo número que ela entrega, isso vai desmotivar a equipe. E aí de queda de produção, de produtividade, aumenta a rotatividade de pessoas, porque ninguém quer ficar numa gestão que não valoriza quem realmente traz resultados positivos. Então, muito cuidado com os números. E só por causa dessa informação, você já deve deixar uma curtida aqui neste vídeo, porque esta é a chave da gestão de indicadores. Essa visão sistêmica, essa visão de contexto. Então, já deixa a sua curtida aqui e a gente vai para o terceiro fator que a gente precisa considerar quando a gente vai escolher um indicador. O indicador precisa ser específico. Então, para eu coletar uma informação certa, que eu vou conseguir medir exatamente o que eu preciso medir e ter números que são válidos e que vão me dar uma base segura para tomada de decisão, eu preciso que esses dados sejam específicos e claros.
E a gente só vai conseguir especificidade e clareza quando a gente entende o objetivo do trabalho, o propósito do trabalho. E aí, linkando com essa parte de especificidade e clareza, a gente já vai para o como controlar estes dados. Acompanhe comigo aqui. Como controlar estes dados? Eu vou dar 2 direcionamentos de como você vai gerir, controlar estes dados. Primeiro, padronizar a coleta das informações. E aí a gente já está linkando aqui com o último fator que a gente comentou. Eu preciso saber exatamente como coletar, o que coletar, onde registrar, como registrar e quem é responsável pelo registro. Eu tenho que padronizar a coleta de informações. Eu não posso deixar dúvidas. Maria não pode coletar informação de uma forma e você coletar de outra. Eu preciso que essa informação seja coletada da forma certa. Porque eu preciso confiar nesta informação que está ali, porque eu vou analisar criticamente aquela informação e eu vou tomar decisões baseadas naquele dado. Então, ele tem que ser verdadeiro. Eu tenho que sentir segurança que aquele dado é verdadeiro. Então, a coleta, ela precisa ser muito bem criteriosa. Não pode ter dúvidas. Aí eu coloco, por exemplo, um exemplo simples, até de casas decimais. Quantas casas decimais eu coloco aqui nessa informação? Parece bobo, mas eu preciso padronizar. Tudo eu preciso padronizar. Como que eu vou registrar? De quanto em quanto tempo? Como que eu olho? Você vai padronizar todos os processos de coleta de dados. Vai treinar a sua equipe. Quem for o responsável por coletar essa informação precisa ser muito bem treinado. E precisa entender o propósito disso. O entendimento do propósito é poderoso. Então, fale por que aquele dado é importante e qual que vai ser a análise em cima daquele dado. Por que ele precisa ser tão criterioso, cuidadoso na hora da coleta e do registro daquela informação. Segundo ponto, monitorar ao longo do tempo de forma crítica e precisa. Sim. Precisa acompanhar a evolução do processo. Eu não posso olhar simplesmente por um número, por um momento. Eu tenho que entender a tendência daqueles números, o comportamento do meu processo ao longo do tempo. Então, eu tenho que definir periodicidade de análise e fazer correlação de informações de tempos curtos diferentes para eu traçar uma linha e conseguir analisar ao longo do tempo aqueles dados. Você consegue, analisando assim, fazer até uma gestão de risco melhor do seu processo. Porque você observa as tendências, o comportamento. Aí você pode prevenir problemas e aproveitar oportunidades. De melhorar o seu processo, a sua entrega. Aproveitar algum momento que é favorável para o seu produto. Então, você tem que olhar de maneira sistêmica. E você precisa fazer essa relação ao longo do tempo. Por exemplo, você é do setor de vendas e aí o diretor da empresa chega para você, e aí, como é que tá lá o setor? Como é que estão as vendas? Aí você fala assim, ontem foi melhor, hoje tá pouco. Aí amanhã, ontem foi pouco, mas hoje tá melhor. Hoje vendemos um pouquinho mais. Aí no outro dia, hoje vendemos igual ontem, nada diferente. Aí no outro dia, não, hoje foi pior. Não é assim que a gente avalia. Se essa variação de um dia para o outro estiver dentro do padrão de comportamento de vendas, o seu setor está ok. Não é que um dia está melhor, o outro está pior. Você está dentro da métrica. Você está dentro do padrão. Você está desempenhando dentro do esperado. Essa visão individualista pode prejudicar a sua visão. Pode prejudicar a sua gestão, o seu comportamento. E até influenciar no comportamento da equipe também. Então, muito cuidado. Se pergunta lá a produção, como é que está a produção hoje? Não, hoje tá complicado, hoje a gente conseguiu entregar menos que ontem.
Mas se você entende dos seus indicadores, se você faz uma gestão baseada no princípio de qualidade, você consegue olhar e falar, não, nossa produção tá ótima, tá dentro do desempenho esperado pro mês. Se a gente conseguir continuar nessa tendência, a gente vai entregar a meta tranquilamente. Olha a diferença de um gestor que entende do que ele está gerindo, dos dados que ele está olhando, para um que não entende. Então, os indicadores são a chave da gestão e a gente precisa saber escolher e analisar. E agora você sabe como escolher o melhor indicador para você e como analisar esse indicador. Então, resumindo a nossa aula de hoje, né? Vamos falar que é uma aula. Então, os indicadores precisam ser mensuráveis, específicos e direcionados para o objetivo definido. E o principal alerta: não analise números sem considerar o contexto que envolve o processo. É preciso uma visão sistêmica para você analisar criticamente um número, um dado e tomar decisão acertada, voltada para o objetivo que você definiu. Então, o principal alerta do vídeo é: não use o número cruamente, não analise o número pelo número, tá? Indicadores mal trabalhados trazem prejuízos financeiros e comprometem o clima da organização. Muita gente tem dificuldade até de engajar a equipe, de motivar a equipe, mas às vezes está fazendo uma gestão analisando dados que estão te fazendo tomar decisões erradas, que estão refletindo lá na produtividade da sua equipe. Então, aprendendo sobre indicador hoje, você já teve uma noção de como trabalhar o engajamento da sua equipe. E se este é um assunto que você precisa trabalhar aí, que te interessa, é um ponto crítico que você quer desenvolver, eu fiz um vídeo da série Princípios da Qualidade falando sobre engajamento de pessoas para complementar a sua gestão aí de pessoas, para você entender como engajar as pessoas mesmo no dia a dia, qual que é o passo a passo que você precisa aplicar na sua gestão para engajar a sua equipe. É só assistir a este vídeo aqui. Deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e fale nos comentários qual que foi o fator que mais se destacou para você. Quero muito saber. Te espero então na próxima aula. Tchau, tchau.